Ontem a deputada federal Carla Zambelli, ela fez uma coletiva de imprensa, onde ela disse que não tem condições de ser presa. Ela mostrou vários laudos médicos, que ela tem depressão, uma síndrome rara, mas não sei o que, e que ela não seria bem cuidada na cadeia. Então ela dá a entender que ela não sobreviveria a uma prisão. Eu vou colocar um trechinho para vocês verem. Eu vou seguir, ainda que seja injusta a decisão, eu vou seguir a decisão. Então eu sigo lei, eu sigo ordem judicial. Se acontecer de ter prisão, eu vou me apresentar para a prisão. Mas eu hoje não me vejo capaz de ser cuidada da forma como eu tenho que ser cuidada, com constantes. Eu estou pegando vários relatórios dos meus médicos e eles são unânimes em dizer que eu não sobreviveria na cadeia. Então a gente deve apresentar isso em momento oportuno. Ela está repetindo o mesmo discurso do líder dela, do Jair Bolsonaro, que tem dito em várias entrevistas, inclusive ontem também numa entrevista para o UOL, Bolsonaro falou que a prisão seria uma sentença de morte para ele. E estava se referindo à morte física, porque o Josias perguntou para ele, é uma morte política? Ele falou, não, física mesmo. Vou colocar um trechinho para vocês verem. Portanto, se houvesse a condenação, seria praticamente condená-lo... Para mim é pena de morte. Pena de morte política. Política e física também, porque eu entendo que não tenho mais condições de encarar um presídio aí na situação que estão essas pessoas humildes presas aí, sem crime. Réu sem crime. Realmente isso acabou. Pois é, né, pessoal? O cara apronta. Agora eles metem uma de que não podem cumprir pena porque não sobreviveriam, né? Sendo que eles que queriam as cadeias cheias, né? Quem não lembra do Bolsonaro falando, nós vamos lutar pra puta, tá ok? Agora fica inventando desculpa doencinha que não tem condição de ser preso. O Lula, quando foi preso, pessoal, era mais velho que o Bolsonaro. E não ficou com chororô, nem mimimi, nem nada disso. Foi preso, encarou a prisão, falou que ia provar sua inocência, agiu com dignidade. Já o Bolsonaro nem foi condenado ainda, fica aqui chororô, assim como a Zambelli. Agora é engraçado, pessoal, que esses dois aí, eles queriam dar um golpe de Estado, que eles iam realmente prender e matar muita gente. Tanto que essa semana a Polícia Federal mostrou mais provas do golpe do Bolsonaro. Uma delas foi um áudio que foi vazado do celular do agente da Polícia Federal, Vladimir Soares. Esse Vladimir Soares era um agente da PF. Ele se infiltrou na segurança do Lula para passar informações sobre horários, itinerários, quantas pessoas tinham protegendo o presidente, etc. O cara um típico golpista que fazia parte dessa organização que queria cometer crimes. No áudio ele chegou a falar que eles iam matar muita gente. Eles iam matar iam matar todo mundo, dando a entender que o plano deles era matar o Xandão, talvez o Lula, o Alckmin, outros ministros, enfim. Eles iam matar meio mundo para tentar dar o golpe. Nessa conversa, esse Vladimir, ele chega a mencionar que ele faz parte de um grupo fortemente armado. Não sei se é aqueles que de preto, lá que foram presos alguns também, não sei se é outro grupo armado, mas eles falaram que ele estava com a faca e o queijo na mão, pronto para agir, que só dependia do Bolsonaro, que eles iam matar meio mundo, tá? Chegou a falar que o Xandão deveria ter sido morto antes disso tudo. Falou que o Xandão deveria ter tido a cabeça cortada. E falou que deveriam usar os coronéis para tentar dar o golpe, já que os generais, que é uma hierarquia maior, não queriam participar. Vamos usar os coronéis então, bota os coronéis, a gente briga com os generais, mata meio mundo e a gente toma o poder. É uma prova concreta de que o Bolsonaro queria dar um golpe, ia ser um golpe sangrento e violento. Fora que numa conversa do Cid, já havia sido divulgado pela Polícia Federal, que o Cid menciona que o Bolsonaro estava planejando até campos de prisioneiros, que é parecido com campo de concentração. Então todo mundo que fosse oposto ao regime do Bolsonaro ou se opusesse a ele, estariam presos nesses lugares. Provavelmente eu também, porque eu não suporto o Bolsonaro, sempre critiquei ele nos meus canais, publicamente. Então com certeza talvez hoje eu nem estivesse aqui gravando esse vídeo. Talvez eu estivesse num campo de prisioneiro, lá sofrendo tortura, passando fome, até eu morrer. Ou quem sabe ser assassinado, né? Como naqueles campos do Bigodinho lá. Você sabe do que eu estou falando, né? Segunda Guerra Mundial. E é engraçado, pessoal, também saiu essa semana um print de uma conversa do Mauro Cid com o Paulo Figueiredo, aquele neto do ditador que a Jovem Pan deu espaço para ele. Ele chegou a pedir na própria Jovem Pan uma guerra civil, vocês lembram disso? Ah, se tiver que ter uma guerra civil, que tenha uma guerra civil, vai morrer gente, que morra gente. E nessa conversa, o neto do ditador, ele fala pro Cid que o Bolsonaro tinha que mandar aquele pessoal que estava em frente aos quartéis para casa. Eu vou tentar colocar aqui, não sei se vai aparecer, tá? Mas ele fala, ó, tem que mandar esse pessoal ir para casa. Tem que falar com o Bolsonaro, cara. Não pode, isso aí vai dar merda. Aí o Cid responde, não adianta, eu já falei com ele, ele não vai falar nada. Porque, claro, isso fazia parte do plano de golpe aquelas pessoas lá. Tanto que o Bolsonaro, antes de viajar para os Estados Unidos, em dezembro de 22,
Ele foi lá onde estavam aqueles golpistas lá em frente, ali, o Alvorada, e ele falou assim: o meu destino está na mão de vocês, depende de vocês. O destino das Forças Armadas depende de vocês, tá ok? Dando a entender que aquela pressão que eles iam fazer ali ia fazer as Forças Armadas agirem e iam decidir o destino dele e das Forças Armadas. Então ele é tão pilantra, né, que ele fala que quando ele perdeu a presidência ele falou para as pessoas ir para casa. É mentira. Ele só falou para as pessoas não agirem como a esquerda, com violência nem nada. Mas aquelas pessoas dos quartéis, ele manteve lá aquelas pessoas. Sendo que tinha um cara que é do lado dele, que é o Paulo Figueiredo, que estava até implorando através do Mauro Cid para que ele mandasse aquelas pessoas ir para casa. Se ele tivesse mandado aquelas pessoas para casa, eles não estariam presos. Vamos pegar, por exemplo, a dona Fátima lá de Tubarão, aquela que cagou lá na sala do Xandão ou algo do tipo, né? A véia cagona. Bem ou mal, pessoal, você pode ser até de esquerda que está vendo esse vídeo, é uma senhora idosa. A gente vê até pelo vídeo, uma senhora que já tem avançado em idade. Eu não sei a idade certa dela, mas com certeza ela tem mais de 60 anos de idade. Se aquela senhora, se o Bolsonaro tivesse falado para eles ir para casa, aquela senhora estaria em casa hoje em dia. Estaria lá com sua família, com seus netos, falando mal do Lula, fora PT, mas não estaria na cadeia. Então era só uma palavrinha que o Bolsonaro teria dado, que foi até quase implorado pelo Paulo Figueiredo, ele teria evitado a prisão de todas aquelas pessoas. Sendo que a maioria daquelas pessoas que foram presas em Brasília são idosos. A maioria, não todos, mas uma boa parte ali são pessoas com mais de 60 anos. É a veiarada, né, que ficou adoecida pelo Bolsonaro. Não sei porquê. Acho que gente idosa vai perdendo um pouco o senso crítico, sei lá. Mas o fato é que ele não fez nada para impedir a prisão daquelas pessoas. Nada. Ele ainda incentivou elas a continuarem lá. E mesmo as pessoas do mesmo grupo dele implorando para que ele falasse alguma coisa, ele não falou nada. Pegou o aviãozinho, foi para os Estados Unidos e deixou a quebradeira correr solta aqui no Brasil. Aí agora fica aí pagando de que eu não posso suportar uma cadeia, tá ok? Eu não vou sobreviver. Aí a dona Fátima, você pensou na dona Fátima quando você calou a boca e falou para as pessoas que o seu destino estava na mão deles? E o destino das Forças Armadas estava na mão deles? Eu tenho esse vídeo, tá, pessoal? Eu só não vou colocar aqui porque eu teria que procurar no outro celular, que eu tô com um celular novo, vai demorar uma vida para eu achar. Mas eu já postei no vídeo aqui do canal onde eu provei isso, que o Bolsonaro falou claramente: meu destino depende de vocês. O destino das Forças Armadas depende de vocês. Incentivando aquelas pessoas a ficarem lá. Ele não pensou se ele tinha idosos, pessoas com comorbidades, como aquele Clezão que tanto fala que morreu, né? Se o Clezão não tivesse ouvido tanta mentira do Bolsonaro sobre sala secreta que nunca existiu, código-fonte que sempre foi público, qualquer pessoa podia acessar, talvez o Clezão estivesse em casa e não em Brasília quebrar tudo, fazer essa loucura. Se o Bolsonaro tivesse dito uma palavra: pessoal, vamos para casa, as eleições já acabou, nós perdemos, é uma pena, mas a gente tenta de novo em 2026, vai cada um para sua casa, beleza, tal. Mas ele não fez nada, ele deixou aquela loucura acontecer. Não só ele, como vários bolsonaristas. Aquele Tomé Abiduche, por exemplo, ele chegou a tomar chuva em frente dos quartéis, aquele babaca lá da Jovem Pan. Então, agora que ele está vendo que a casa caiu pro lado dele, cada vez aparecem mais provas, ele sabe que vai ser preso, o Laranjão não vai ajudar ele em nada. Agora ele está com medinho, alegando que não aguenta uma prisão. Ele e a Zambelli. Gente, a Zambelli, ela chegou a gravar um vídeo pedindo, implorando para os generais para eles darem um golpe. Ela não falou a palavra golpe, mas ela deu a entender. Ela falou: gente, generais, eu imploro para vocês, generais, vocês não podem deixar o Brasil cair na mão do comunismo, do Lula. Honrem suas fardas, suas estrelas. Salvem o Brasil, eu estou implorando. Vocês não querem entrar para a história como covardes. Foi exatamente isso que ela falou no vídeo. Praticamente implorando que os generais intervissem para dar um golpe de Estado e não deixar o Lula assumir. Quer dizer, a Zambelli não pensou também no que ia acontecer com idosos, com pessoas com doenças, se tivesse dado golpe, né? Ela teve a menor empatia. Por exemplo, eu tenho alguns problemas de saúde, eu tenho. Estou agora me recuperando de uma gripe, eu tive trombose e tal. E se o Bolsonaro tivesse dado o golpe e tivesse me colocado num desses campos nojentos de concentração? Ela ia estar preocupada com a minha saúde? Ia adiantar eu falar: pô, Zambelli, eu tive trombose, a minha perna às vezes pode voltar ou piorar, evoluir. Sabe, eu também estou gripado aqui, eu não posso fazer muita coisa. Será que ela ia ter essa mesma empatia? Agora não, fica lá pegando laudozinhos médicos, né, para dar a entender que não pode ser presa porque é uma pessoa frágil. Inclusive ressuscitaram um tweet dela, né, que quando o Lula foi preso, aliás, já tinha sido preso, mas quando ele foi condenado lá pelo caso do sítio, ela estava lá no Twitter comemorando. Sendo que o Lula era mais velho que o Bolsonaro, ela não teve empatia nem pela idade do Lula, ou pela pessoa que ele foi presidente, estava lá comemorando e parabenizando a juíza Hardt pela condenação. Só que essa condenação do sítio foi tão mal feita que ela só copiou a sentença do Moro do triplex. Tanto que na condenação do Lula pelo sítio, ela colocou a palavra triplex. Ou seja, ela estava condenando o Lula por um outro caso. Que ela nem sequer leu o caso. Ela só copiou aquilo que o Moro fez,
não tirou nem as palavras, sabe? Podia ter trocado a palavra triplex por sítio, ela nem esse trabalho ela teve. Só copiou a sentença do Moro e pronto. Tanto que depois foi anulado, né, pela sentença superior, porque isso é ridículo. Como é que você é julgado por uma coisa e é condenado por outra? Isso não existe. Aí foi anulado, o caso foi para Brasília. A juíza de Brasília, que é uma juíza de verdade, ela analisou tudo e falou: não tem prova nenhuma de que o Lula se beneficiasse do sítio. Anulou o caso. Provou que o Lula era inocente. E mesmo assim a Zambelli comemorava com o senhor idoso, estava sendo preso. Até para finalizar, pessoal, só vou dizer uma coisinha rapidinho, que na época que o Lula foi preso, eu não era simpático ao PT, tá? Eu nem me envolvia muito em política, eu só tinha um grupo de teologia, que é a minha área. E mesmo eu não sendo petista, eu fui o primeiro que falei no meu grupo que eu achava a condenação injusta, porque o Lula nunca dormiu no triplex, o triplex ia a leilão, a dona Marisa pagava parcelas de um apartamento no mesmo prédio, então não tinha por que ele ter vantagem de lista se ela pagava parcelas. E eu fui o primeiro que falei, essas pessoas não têm empatia pelo fato do Lula ser idoso? Porque eu falei, gente, bem ou mal, goste ou não do Lula, ele já era um homem idoso quando ele foi preso, ele já tinha sido presidente por 2 vezes, fez muito pelo Brasil, tanto economicamente, projetos sociais e tantas coisas. Então eu consegui ter empatia pelo Lula, mesmo não sendo um cara ligado ao PT ou à política, porque eu entendi o lado dele. Agora, essas mesmas pessoas comemoraram. Tem até aquele vídeo do Bolsonaro que ele fala assim: Lula, se você quiser anistia, você nunca vai ter, você vai apodrecer na cadeia. Agora fica aí chorando que nem um frouxo. Eu não posso ser preso. Isso aí vai ser a sentença de morte pra mim, eu não posso ser preso. Covardão, né? Do caramba. Quantas pessoas ele não queria prender no Brasil, né? Ia prender inocente pra caramba, pra tentar manter a ditadurazinha dele e da família dele. Só mamando nas tetas do Estado, andando de jet ski motinho, enquanto o povo ia levar porrada pra caramba pro se opor ao governo dele. Principalmente os cabeças. Agora, por fim, pessoal, eu termino esse vídeo com uma frase do próprio Bolsonaro. É o que eu indico pra ele mesmo. Bolsonaro, eu vou colocar uma frase sua que você disse aqui há um tempo atrás, pra você mesmo ver qual é a minha opinião sobre isso. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Desculpa, que eles fodem nós a vida toda. E daí nós trabalhadores vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. E quem não tá contente, trabalhe contra a minha chegada na comissão. Tá vendo só, Bolsonaro? Não quer ser preso? É só não tentar dar golpe de Estado, tá ok? É só não tentar matar autoridades. É só não roubar joias do Estado da União, tá ok? É só não fazer essas coisas que você não vai preso, pô. É simples. Tá aí, Bolsonaro, o mundo dá volta, né? Se existe uma lei do retorno, o Bolsonaro é a prova viva disso. Porque agora quem tá com o fiofó na mão, chorando, alegando que não tem mais idadezinha para ser preso, é o Frouxonaro. Chegou a elogiar o STF nessa entrevista aí com o Josias de Souza e ainda criticou o Braga Neto que está preso. Ou seja, é um traíra, é um frouxo, é um banana, falou que se arrependeu de ter chamado o Xandão de canalha. E mesmo assim, os bolsonaristas acham que ele é um herói honesto lutando contra o sistema. Fala sério, né, pessoal? Que a justiça seja rápida e prenda logo esse babaca, porque o tanto de merda que ele fica falando por aí chega a ser até irritante. E a Zambelli também. Eu já cheguei a ter empatia pela Zambelli, pela forma como ela foi maltratada pelo mito. Mas agora eu não tenho mais empatia nenhuma, sabe? Ela compactou com tudo isso, ela queria dar golpe, ela não se importou se ia ter idosos, doentes, nada. Enfim, agora que ela pague pelo que ela fez, e o Bolsonaro também. Lembrando que a condenação dela pode sair nas próximas semanas, tá? Porque o processo dela é mais rápido, porque ela foi condenada por unanimidade. Eu já fiz um vídeo sobre isso no canal. E só lembrando, pessoal, agora eu tenho listas de aviso, tá? Aqui no canal. WhatsApp e Telegram. Então, cada vez que eu envio um vídeo, eu coloco nessas listas de aviso. É tipo uma comunidade, onde as pessoas não podem interagir. Tem até um grupo lá junto com o WhatsApp, mas eu fui obrigado a criar, mas eu não participo muito. Então, quem quiser ser notificado quando o canal fizer um novo vídeo, vocês podem considerar entrar nessas listas ou ativar o sininho aqui do canal. Apesar que o sininho às vezes não funciona muito bem também, tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu, dê o like, compartilhe e comente, que isso aí vai ajudar a aumentar o engajamento do vídeo. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.